som. Boa noite, pessoal. Todo mundo está ouvindo bem aí? Pessoal, meu nome é John. Eu sou o John. É um grande prazer e uma enorme gratidão em estar aqui novamente nessa casa de luz, essa casa de acolhida, essa casa que acolhe todos aqueles que são sedentos, todos aqueles que sofrem e aqueles que vêm para compartilhar. O tema de hoje, na verdade, é algo bem cotidiano. São os sem-quereres da vida. O que acontece no nosso caminho que parece ser algo que é sem querer, mas na verdade nada mais é que uma conjugação espiritual, né? O que aconteceu no seu dia hoje para você estar aqui? Como foi a sua rotina? Como foi o momento que você abriu os seus olhos no amanhecer? Vamos falar sobre isso. Mas primeiramente eu quero agradecer ao nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, o maior professor e ensinador que já pisou nessa crosta terrena. Aos nossos espíritos benfeitores que aqui se encontram, meu mentor, Alfredo Velasquez, ao Ricardo, Maria, que me convidou para estar aqui com vocês essa noite. E antes de começar a falar o tema, eu quero tocar uma musiquinha para vocês, que no ano de mais ou menos 1995, 93, ela passava no intervalo daquela emissora de TV lá da TV Rá-Tim-Bum. E eu tava pensando o que eu vou falar, né? O que eu vou conversar com vocês essa noite. E eu pensei em trazer algo para descontrair, tá? Já vou avisando que eu, como cantor, sou um ótimo palestrante. Então, mas vamos tentar, né? Ela é uma música bem infantil, bem bacana, mas depois vocês vão entender qual é o objetivo dela. Perguntei pra minha mãe, mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho que gostava de churrasco e andava de bombacha e trabalhava no rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro quando ouviu alguém gritando: socorro, socorro! Era uma voz de mulher. E então meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. E chegando no ranchinho já entrou de supetão e foi derrubando tudo com o seu facão na mão. Para o alívio da donzela que apontava estupefata para um saco de batatas onde havia uma barata, ele então se apaixonou. E marcaram casamento com churrasco e chimarrão e tiveram seus 3 filhos, minha avó e seus irmãos. E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado, se não fosse uma barata ninguém teria gritado. Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada. Eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe. Eu não teria mais nada, nem sequer existiria. Perguntei para o meu pai, pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é o meu avô, era filho de um baiano que viajava no sertão e vendia coisas como roupa, panela e sabão. E que um dia foi caçado pelo bando do
lampião que achava que ele era da polícia um espião e se fez a confusão. E amarraram ele num pau pra matar depois do almoço. E ele então desesperado gritava: socorro, socorro. E uma moça apareceu bem no último instante e gritou pra aquele bando: esse rapaz é comerciante. E com muita habilidade ela desfez a confusão. Ele então deu-lhe um presente e um vestido de algodão. Ela então se apaixonou. Se aquela moça esperta não tivesse ali passado, ou se não se apaixonasse por aquele condenado, eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai pra casar com a minha mãe. Então eu não contaria essa história familiar, pois eu nem existiria pra poder cantar, nem pra tocar violão. A música é essa. Então vamos à lógica da história. Pessoal, vocês conhecem a origem de vocês? Vocês sabem a história dos seus pais, dos seus avós maternos, paternos? Já pararam para pensar o que aconteceu para que eles se encontrassem, para que vocês estivessem aqui hoje, essa noite? Costumamos dizer, nós espíritas, que lá no plano superior, antes de reencarnar aqui na crosta terrena, nós fazemos um acordo, né? Não, nós vamos à crosta terrena, nós vamos lá, não, pode mandar lá, manda lá que eu dou conta, vai ser moleza. É assim que funciona. E lá nós escolhemos os nossos pais, ou os próprios espíritos benfeitores escolhem para nós, né? Porque dependendo da figura que nós fomos na vida passada, nós não temos dia que nem escolher. E dessa forma nós vamos parar aqui. Eu vou fazer um pequeno exercício antes de dar continuidade, para quem puder se sentir confortável. Fechem os seus olhos um minutinho. Aconcheguem-se. Respirem fundo. Tragam à mente de vocês nesse momento a sua mãe. Ou aquela figura materna. Lembrem-se da cor dos olhos dessa mulher, essa pessoa que lhe deu a vida, ou a partir do ventre, ou a partir do coração. Vocês sabem o que essa pessoa mais gosta de comer? Você lembra a cor dos olhos dela? Você lembra a energia que ela transporta ao sorrir? Vocês já se perguntaram como foi a trajetória de vida desta pessoa antes de você nascer, ao decorrer da sua vida? Foi tranquilo? Como ela agia com você, com seus irmãos, com os seus familiares? E na mesma imagem que vocês trazem à mente, peço que tragam a figura de seu pai, ou aquele que o representa para você. Como é essa lembrança? Quais são? Qual é a cor dos olhos dos pais de vocês? O sorriso, o prato preferido. Ele foi uma figura amável, uma figura de exemplo? Agora podem abrir os olhos. É bom trazer essas lembranças. Muitas vezes nos perguntamos, tá, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, mas quais são as minhas origens, né? Então, vamos adentrar mais firme neste tema, os sem quereres da vida. Como foi o seu dia hoje? Você acordou de bom humor? Acordou mal-humorado?
As coisas deram certo conforme vocês planejaram? Sim ou não? Tá certo. Sabe aquele dia que você levanta mal-humorado, que você tem um planejamento, você planejou a semana inteira para você chegar naquele determinado dia. Por exemplo, terça-feira eu vou pro centro holístico, 19h30 eu quero estar lá para guardar o meu lugar. E aí o seu dia começa naquele caos, né? Atrasa tudo, acontece alguma coisa, chega uma visita. Por que isso aconteceu? Que tipo de sem querer é esse? Será que foi sem querer? Ou foi um teste de resistência e força do plano superior? Para saber da nossa perseverança, do nosso desejo de estar. Não é fácil. Aquela pessoa que muitas vezes convive com você, no trabalho, na escola, na faculdade, colegas dentro das instituições que vocês trabalham, dentro do próprio centro espírita, às vezes tem aquele que você fala, não vou com a cara daquele ali, o santo não bateu. Se o santo não bateu, meus irmãos, o santo está errado, viu? É aquela pessoa que sem querer apareceu no seu caminho para que você possa aceitá-la com as diferenças que ela tem. Porque quando nós enxergamos em alguém aquilo que nos incomoda, é porque nós também a possuímos. Nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Às vezes você se atrasa para o trabalho, você já se irrita, porque o trânsito fechou, porque aconteceu um acidente, porque estão pintando, estão arrumando a estrada. Mas vocês já pararam para pensar o porquê que isso aconteceu? Será que foi realmente para atrapalhar o seu dia? Ou foi aquilo que chamamos de livramento? O que poderia ter acontecido se eu tivesse passado por aquele determinado lugar naquele momento? E nós costumamos olhar sempre o lado mais difícil, o lado mais negativo. Nós nunca, não vou generalizar, né, porque nós estamos aqui em aprendizado, mas a tendência é, poxa, caramba, vou me atrasar de novo, porque isso aconteceu, eu estou indo certinho no centro espírita, estou fazendo evangelho no lar. É o resultado da nossa oração, né? Livrai-nos de todos os males. É o resultado. Agora, a forma que vai ser, nós não sabemos. A espiritualidade amiga, ela enxerga além de nós. Os nossos olhos, eles são limitados. Nós somos seres limitados. E até uma determinada distância nós enxergamos. Passou daquilo, nós temos os nossos guias, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, que enxergam por nós. E desta forma, é mais fácil a gente aceitar aquele ponto negativo como um aprendizado. E ao invés de perguntar o porquê, perguntar o para quê. Desta forma a vida se torna bem mais fácil. Às vezes, nós temos irmãos, filhos, pai, mãe, que nós não nos damos muito bem. Que tem, desde criança, não sei, não bate, não dá certo. Por que será? Eu faço um trabalho de acolhida de mães de irmãos de dependentes químicos, né? E muitas dessas mães às vezes chegam para mim e falam, tá, mas por que Deus me deu isso? Por que tem essa responsabilidade para mim? Eu sempre fui uma pessoa boa, sempre fiz o bem. Por que eu tenho alguém dentro da minha casa que vai contra tudo o que eu ensinei, vai contra todos os princípios morais? E a resposta, muitas vezes, você veio preparada para acolher esse espírito. Você veio com a responsabilidade de colocar esse espírito, esta pessoa, nos átrios corretos da vida. Porque uma mãe e um pai podem até errar, mas é na tentativa do acerto. Isso serve também para os nossos colegas de trabalho,
Da sua própria casa, às vezes você entra num julgamento e uma energia negativa e acaba atraindo coisas negativas para nós também. E que também não é ruim. Nós podemos utilizar como um termômetro. Se eu estou com uma energia pesada, se eu estou me sentindo ruim, qual é o meu pensamento? O que eu estou atraindo para mim? Não é sem querer que as coisas acontecem, não existe um acaso. Existem as nossas escolhas. E em cima das nossas escolhas, nós temos os resultados do nosso dia a dia. As pessoas que nos cercam. Às vezes você passa por alguém na rua, essa pessoa está com um mau humor tão grande que ela mal olha para você, você dá bom dia, ela vira o rosto para o outro lado. E aí você já pensa, nossa, esse não teve uma boa noite, né? Ou, nossa, que pessoa arrogante. Mas você já tentou chegar na pessoa dessa e abrir aquele sorriso. Mas aquele sorriso mesmo que é para mostrar que o sol está ali. Essa pessoa, ela fica sem chão. Ela não vai conseguir te retribuir com uma cara fechada. E você foi colocado ali naquele momento para ter uma escolha. Ou você sorri para a pessoa, para você mostrar para ela que o dia está ali, o dia é lindo. Ou para você julgá-la do porquê que ela está daquele jeito. Meus irmãos, sem mais delonga, eu quero ler para vocês uma historinha para a gente refletir em cima, que resume bem o tema. O nome da história é uma conversa entre o homem e Deus. O homem diz: Deus, posso te fazer uma pergunta? Claro. Promete que não vai ficar bravo comigo? Prometo. Por que você fez tanta coisa ruim me acontecer hoje? Como assim? Bem, hoje eu acordei atrasado. Sim. Meu carro demorou uma eternidade para ligar. Ok. Na hora do almoço, eu pedi um lanche. Veio errado. Eu tive que esperar por outro tempão. Tá. No caminho de volta para casa, eu ia atender uma ligação e meu celular simplesmente morreu. Certo. Não bastava tudo isso acontecer, quando eu cheguei em casa, eu só queria pôr os meus pés de molho na minha bacia de massagem e relaxar. Mas tudo isso não aconteceu. Aliás, nada deu certo hoje para mim. Por que você fez isso comigo, Deus? Deus, então, com aquele olhar de pai, compadecido, respondeu: Ok, vou te falar então. Sabe, filho, hoje de manhã o anjo da morte estava rodeando a sua cama. Mas eu enviei um dos meus anjos para lutar com ele a favor de sua vida. Eu apenas deixei você dormir enquanto tudo isso acontecia. O homem ficou espantado. Deus continuou: Eu não deixei o seu carro ligar rapidamente esta manhã porque havia um motorista bêbado na rota que você trafega diariamente para o trabalho e ele iria bater no seu carro. O homem ficou sem reação. Na hora do almoço, a primeira pessoa que fez o seu sanduíche estava doente e eu não queria que você se contaminasse com nenhuma virose, ainda mais sabendo que você não está podendo se dar ao luxo de faltar no trabalho. O homem ficou realmente envergonhado. E Deus continuou: Seu celular morreu porque a pessoa que te ligou ia dizer coisas falsas sobre você a respeito de que você ia contar a ela naquela ligação. Então, eu nem deixei que você atendesse. O homem disse: Sim, Deus, eu posso entender. Deus ainda continuou: E a sua bacia de massagem está com um problema que se ligasse iria causar um curto-circuito na energia da sua casa hoje à noite. Eu pensei que você não gostaria de ficar no escuro. O homem se desculpou com Deus. E Deus lhe disse: Não precisa se desculpar, meu filho. Apenas aprenda a confiar em mim, em todas as situações boas e ruins. E não duvide que meus planos são sempre melhores que os seus. Eu prometo, não irei me esquecer disso, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim hoje. De nada, meu filho. Esse foi apenas mais um dia
que te provei que sou Deus e que te ama e te cuida acima de tudo. Para finalizar, tem uma pequena reflexão sobre o texto que eu achei super interessante. Há pessoas que não sabem o que é o sorriso e por isso o trocam por uma lágrima. Não sabem o que é um canto e o trocam por um grito de agonia. Não sabem o que é uma amizade e a trocam pela antipatia. Não sabem o que é o amor e o trocam por um grande ódio. Não sabem o que é a paz e a trocam pela intriga. Não sabem o que é a verdade e a trocam por um mundo corrido de mentiras. Não sabem o que é uma flor, uma árvore, uma paisagem e trocam-nas por uma poluição desenfreada. Não sabem o que é o diálogo e se trancam dentro de si mesmos. Não sabem o que é união e vivem isolados. Não sabem quem é Deus e o trocam por superstições vazias. Não sabem o que é vida e vivem trocando-a pela morte. Todas essas trocas são feitas porque o mais cômodo tem caminhos mais fáceis, mas a verdade é uma só: lutar, perseverar, servir e servir. As trocas pelo mais cômodo, pelo mais fácil, não levam a lugar nenhum. Pelo contrário, atrapalham, esvaziam, machucam e destroem. Fortalece o teu espírito para quem traz. Meus irmãos, é mais ou menos isso que acontece. Nós pensamos que as coisas que no dia a dia nos atrapalham são coisas que nos tiram, meu dia acabou. Mas não é bem assim. O que nós podemos tirar desse aprendizado hoje? E para finalizar, essa eu não vou tocar, mas eu acho que todo mundo conhece essa música aqui. Porque Deus, ele é soberanamente bom, perfeito, e ele sabe cada passo que nós vamos dar, antes mesmo de nos formarmos seres viventes dessa crosta. E ele sempre está acima de tudo, porque ele é infinito, ele é universal. E os planos dele nas nossas vidas também são maiores do que os nossos. Às vezes nós temos um sonho de criança, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Esses são os nossos planos, os nossos anseios, os nossos desejos. Mas Deus sempre arruma uma forma, uma maneira de nos colocar no trilho correto, de nos colocar no caminho correto. Mesmo que esse caminho seja pedregoso, mesmo que esse caminho doa, porque o aprendizado é uma dor. Todo aprendizado é uma dor. Quando nós passamos por um lugar que tem um buraco, uma pedra que nós torcemos o pé, nós nunca mais esquecemos. Nós podemos nos machucar próximo, mas naquele lugar não mais. Eu gostaria de convidar a todos, vamos tentar fazer uma capela aqui e cantar essa música sobre os sonhos de Deus em nossas vidas. Vamos lá? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite
vai fazer. Gratidão, irmãos. Boa noite.